Primeiro, a gente é irmã. Eu sou a Tatiana, ela é a Marcela. A gente vai contar um pouquinho uma da outra, da história para começar, né? Minha irmã é empreendedora social, advogada, diretora de mobilização e relações institucionais do Todos pela Educação, uma ONG que trabalha com políticas públicas, que ela vai contar mais. Cofundadora do movimento União BR, que eu cuido e que toco ele, que depois vou contar mais também, e do União Amazônia Viva e União Rio. Ela ganhou junto comigo o Prêmio Empreendedor Social de 2020 e 2021 pela Folha de São Paulo. Trabalhou no Matos Filho Advogados, Endeavor, TV Globo e foi líder de impacto social na XP. Foi presidente do Conselho do Greenpeace Brasil e da Fundação Dorina Noe para Cegos. E é conselheira da RAPS, ONG Desvelando Oris, Shapers pelo Fórum Econômico de Davos. Bom, agora eu vou apresentar a Tati. A gente achou mais simpático assim, uma apresentar a outra do que a gente fazer a própria apresentação. E já que não tem mediador, a gente falou, pô, vamos nessa, né, galera? A Tati é uma pessoa maravilhosa e muito empenhada em tudo que ela faz e faz tudo muito bem. Ela estava antes muito conectada com o ramo de eventos, mas sempre teve um pezinho ali no impacto social, conselheira de ONG e tal. E de uns anos para cá, ela trouxe toda a potência dela de organizar eventos e a carreira empreendedora dela para a área social e virou uma baita potência nessa área. Mas o currículo formalzinho, né, eu vou falar aqui do slide. Ela é empresária e empreendedora social, sócia da Multicase, uma agência de live marketing que faz e acontece. Ela é fundadora e presidente do movimento União BR, que foi um movimento que a gente fundou juntas na pandemia, que ela vai falar com calma. Ela foi eleita pela Forbes Mulheres de Sucesso em 2023, Prêmio Empreendedor Social da Folha em 2020, e ela é conselheira da Fundação Amor Horizontal, o Instituto Horas da Vida e a ONG Desvelando Oris. Mas, mais do que tudo, ela é um ser humano maravilhoso e eu acho que essa é a principal característica que a define. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Bom, Fala você. Como gerar impacto positivo no Brasil. E a gente vai começar com a Marcela falando de educação. eu vou começar um pouco falando, só que antes de comentar um pouco do trabalho... É para cima, né? Aqui? Tá, para baixo. Antes de comentar um pouco, só vou calibrar o tempo aqui. Eu vou falar só 5 minutinhos de antes da minha trajetória do Todos pela Educação, porque eu queria passar uma mensagem para vocês que eu acho essencial. Eu acredito verdadeiramente, não é um papo piegas, não é um papo de palestra ou de frase atrás de caminhão ou aquelas do Instagram que as pessoas replicam. Eu acredito verdadeiramente na capacidade de cada um tem de transformar a sua própria história, a história das pessoas ao seu redor e a história da sociedade brasileira. A gente vive num país extremamente desigual, racista, homofóbico, enfim, a gente tem todas as características para ser um país maravilhoso, com belezas naturais, com uma potência incrível de desenvolvimento, com pessoas maravilhosas, pessoas empreendedoras, lutadoras, batalhadoras, só que o cenário não é nem próximo do que a gente poderia ser como país. E eu nasci numa condição bastante privilegiada, tive acesso a boas escolas, uma família com estrutura e nunca me faltou nada, assim. Mas desde pequena eu pensei, como que na minha situação tem alguma forma de eu trabalhar incansavelmente para que o país mude? Quando eu era criancinha, óbvio que não era essa frase que vinha, né? A frase que vinha era, pô, você vê uma criança passando fome na rua e você pergunta, mamãe, por que essa criança está passando fome e eu tenho que comer? Por que a pessoa tem onde dormir, né? Não tem onde dormir e eu tenho e tal? E aí, durante muitos anos na minha adolescência, eu comecei a fazer trabalho voluntário. Eu acredito que o trabalho voluntário tem uma potência enorme entre você conhecer outras realidades que você não está conectado, especialmente quando você é criança e adolescente. A gente pode mudar a cabeça de um adulto? Pode, claro. A gente pode deixar um adulto mais sensível e mais empático? Pode, mas é muito mais complicado. Quem tem filho, sobrinho, criança, em volta ou alguma experiência pessoal, sabe que para moldar o caráter, os valores e o jeito de olhar o mundo, as pessoas estão mais abertas quando elas são mais novas. E aí, por uma sorte do destino, eu caí numa família que olhava muito para o outro. Então, fui exposta a muitas coisas e comecei, desde a adolescência, a perceber que existiam dois mundos que eram muito próximos, mas muitas vezes não se conversavam. Então, eu estudava numa escola no Morumbi. Eu não sei quantos de vocês são de São Paulo, mas, enfim, o Morumbi é uma região mais nobre de São Paulo, com boas escolas,
o Hospital Einstein, que é um hospital famoso, que mesmo quem não mora em São Paulo já deve ter ouvido falar, um hospital de ponta. Mas muito perto tem uma favela chamada Paraisópolis, onde as pessoas ainda hoje passam fome. E você está pertinho do Palácio do Governo, que é o governo do estado de São Paulo, fica ali. Então, assim, eu acho que primeiro a gente precisa ter muita lucidez e não se acostumar com essa realidade e não ficar inerte, sabe? Partir de um discurso para uma ação. Porque tudo que eu estou falando para vocês é bem óbvio. Todo mundo aqui tem acesso a redes sociais, lê jornal, tem um mínimo de letramento e sabe do que eu estou falando. E aí eu tive essa opção de vida, de me indignar com essa realidade, né? E aí eu sempre falo que você passa da indignação para a ação, e busquei um caminho profissional que né, depois que eu cresci um pouco, eu percebi também o negócio de pagar conta, né? Quando você está adolescente ali, você fala assim, pô, vou ter que pagar conta e transformar a sociedade. Como eu vou unir essas duas coisas, eu optei por fazer direito. Fiz uma carreira com direitos humanos e fazendo a parte jurídica de instituições do terceiro setor, instituições sem fins lucrativos. Enfim, aí depois fiz algumas das coisas. E uma coisa só que eu queria destacar que eu tive a oportunidade aqui, né, morando no Rio de Janeiro, eu me mudei para cá há 10 anos, a convite do Luciano Huck. Ele me chamou para tocar a área de impacto social e ambiental e as pautas do Caldeirão do Huck nessa área e qualificar o engajamento cívico, sabe? Como que a gente faz para levar para 30, 40 milhões de pessoas engajamento e uma expansão de consciência? Como que você coloca os problemas que o Brasil tem de forma qualificada para o público da TV aberta? Para quem não sabe, a Globo hoje tem 80 milhões de pessoas que assistem. Talvez alguma dessas pessoas dessa sala pense, pô, a TV aberta morreu e tal, não sei o quê. Mas esse é um discurso, a gente está falando de vários Brasis, tá? No painel anterior que eu estava, Ferreirinha, secretário de Educação, disse... quem aqui acha que mais de 20% das escolas públicas do Brasil estão conectadas à internet? Quem aqui acha que menos de 20% das escolas estão conectadas à internet? Quem aqui acha que 2% das escolas estão conectadas à internet? 2%. Então, a realidade de quem vive na Zona Sul, ou de quem está nesse evento muitas vezes, que teve grana para pagar, eu sei que tiveram várias bolsas e várias pessoas que ganharam ingresso, não é a realidade do Brasil. E aí, enfim, no Caldeirão eu fui exposta também muito a essa realidade, a gente qualificou. E aí, já para encerrar minha fala e já partir para a parte de educação, e para voltar para o meu discurso inicial, como eu acredito que cada pessoa pode transformar a sua realidade, o seu entorno. Em 2020, quando começou a pandemia, eu já morava no Rio, pelo motivo que eu disse para vocês. Eu fui transferido, eu vim para o Rio, né, para trabalhar na TV Globo, nessa missão. E aí a gente começou a ver que a pandemia estava naquela situação dramática na Europa, ali em março. Vocês devem lembrar, né, aquele desespero e os caixões, as pessoas não teriam onde enterrar as pessoas na Europa. E a gente falou, poxa, eu e um grupo de amigos, alguns deles estão aqui, né? A Bel, que está aqui, Pedro Werneck, do Instituto da Criança. Talvez eu esteja cometendo mais alguma gafe, tem alguém aqui, mas enfim, desculpa pela gafe. A gente juntou alguns amigos e falou assim, pô, por que a gente não monta um grupo de WhatsApp para duas coisas? Para que menos pessoas morram. Então, como que a gente pode mitigar esse sofrimento, ajudar a reformar o hospital, entregar EPI, fazer muitas coisas, e menos gente passe fome? Eu não sei se todos vocês aqui sabem, mas 100 milhões de pessoas, ou seja, quase metade do país, não sabe se vai fazer as 3 refeições todos os dias. Vive em algum tipo de insegurança alimentar. E a gente sabia que a pandemia ia ser desastrosa para um país que já sofre disso. E a gente montou um negócio que no começo chamava União e Reação, Reação e União. A gente achou que Flávio Canto, né, que é um parceiro, amigo, podia ficar meio assim, porque chama Instituto Reação dele. A gente mudou para União, e aí União Rio, e aí com muita ajuda de muita gente, 20 pessoas que trabalhavam incansavelmente de domingo a domingo, quem está aqui, né, lembra, para realmente conseguir unir quem queria ajudar com quem precisava de ajuda. E aí a gente conseguiu nesse esforço, eu não tenho todos os números, mas se eu errar algum, mas basicamente, a gente conseguiu arrecadar 100 milhões de reais, ajudar inúmeros hospitais. A gente reformou uma ala do Hospital do Fundão, com mais ou menos 100 leitos. Tinha época que a gente entregava 5 mil cestas de alimentos todos os dias. A Souza Cruz cedeu os caminhões para a gente entregar nas comunidades. Mais de 80 territórios apoiados, com instituições que trabalhavam na ponta,
Quem sabe que a comunidade precisa é quem está lá todos os dias. Não sou eu de Ipanema, bacana, vai lá falar o que precisa no Chapadão. Não, é a Carol, do Educar Mais, que estava aqui no palco, que está lá há décadas, lutando para que aquela região tenha mais condições, uma vida digna e que o poder público olhe. Então foi um movimento muito exitoso nesse sentido e foi uma união de pessoas. Então, com isso, eu encerro essa primeira parte dizendo por que eu acredito no poder de mobilização das pessoas. Porque quando a gente se junta com inteligência, com foco e com muito senso de propósito, a gente trabalhava todos os dias pensando como que a gente vai fazer para que uma pessoa a menos morra. Cada leito de UTI é uma pessoa a menos, é uma família a menos chorando, é uma família, cada cesta de alimento, eu entreguei muitas delas, era uma pessoa falando, pô, há 15 dias a minha panela não vê um feijão. Então, às vezes, eu acho que as pessoas pensam de forma mega, mas eu acho que cada um tem que olhar para o seu umbigo, para o seu entorno e falar, pô, o que eu posso fazer de diferente? E eu já passei muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. Já vou avançar. Hoje em dia eu estou numa ONG chamada Todos pela Educação. Não sei, pode falar sem vergonha, não é porque eu estou aqui no palco, tá? Podem ser sinceros. Quem já ouviu falar do Todos pela Educação? Até que tá boa. Tá quase 50%. Para um público que não é de educação já tá bacana. Estou feliz. O Todos pela Educação, vou falar um pouco sobre, né, a estrutura do Todos. Nós somos uma organização independente, suprapartidária e decisivo. O que a gente faz? Nós somos uma organização de advocacy. E a gente acredita no quê? Que mudar para valer a qualidade da educação básica no Brasil vai transformar o Brasil no país que a gente acredita. Estou até com vergonha de fazer essa apresentação, porque a primeira funcionária do Todos pela Educação está sentada ali, a Alice, que toca o Movimento pela Base, que é uma instituição maravilhosa, mas ela foi a primeira funcionária, então se eu errar, ela vai me corrigir aqui. E o termo advocacy, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, significa agir em favor de uma causa, agir por mudanças. A gente não espera que quem está sentado num banco de uma escola pública vá poder necessariamente conseguir lutar pelos seus direitos, os milhões de jovens e crianças. Então o que a gente faz? Pô, a gente tem que ter uma organização técnica que vai lutar todos os dias para que os direitos dessas crianças e jovens sejam assegurados. O Todos foi lançado com 5 metas. Eu vou passar rapidinho, a gente tem outras hoje, mas eu acho que elas são guias importantes e quando o Todos foi criado há 17 anos, foi importante dizer para a sociedade brasileira o que a gente tinha que alcançar, né? Então, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos, infelizmente a gente já está um pouco longe disso, mas a gente tem que perseguir. Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano, todo jovem com ensino médio concluído até os 17 anos, a gente também não conseguiu atingir isso como país. Investimento em educação ampliado e bem gerido, acho que a gente melhora a cada ano, mas ainda tem muito por fazer nesse sentido. E toda criança e jovem de 14 a 17 anos na escola, que talvez seja o que a gente esteja mais próximo, tá? A gente conseguiu, na última década, universalizar a educação praticamente. Eu não sei, Alice, estamos em 95%? Quê? Falta 1,5 milhão, né? E na creche a gente já tem um grande problema de acesso, mas entre 14 e 17 a universalização é um problema que a gente já superou e agora a gente batalha pela qualidade. E como Todos atua, né? Ele atua para colocar a educação na pauta. A educação hoje em dia, nesses últimos 17 anos, vocês podem abrir o jornal várias vezes, e ela já é uma presença constante. A Priscila Cruz, nossa presidente, está sempre nos veículos de comunicação, e não só ela, várias outras instituições, a Alice do Movimento pela Base, várias outras que vocês conheçam, têm feito um trabalho forte em relação a pautar o país. Produzir conhecimento, então a gente produzir conhecimento de como que a gente faz para ter educação pública de qualidade que a gente quer, articular diretamente com o poder público, então com o Congresso, com senadores, com deputados, com secretários, com o poder executivo e legislativo, para articular, pressionar, aplaudir quando tem que aplaudir, criticar quando tem que criticar, e de qualquer partido, tá? Por isso que a gente tem que ser muito independente sempre. E monitorar, né? Monitorar esses dados. E aqui tem alguns marcos na história que o Todos ajudou o país. Eu não vou entrar em detalhes para não ficar tão enfadonha e a gente não tem tanto tempo, e depois a gente quer abrir para perguntas também. Mas uma vitória importante foi a aprovação do novo Fundeb, que o Todos, como outras organizações, ajudou a ter um Fundeb mais justo e levando recursos para quem mais precisa.
que é o modelo de financiamento do Brasil, e foi uma baita vitória a gente ter conquistado isso. Muitos de vocês talvez não saibam da relevância do Fundeb, e é normal. As pessoas leigas que não trabalham diretamente com esse tema não sabem, mas se informem no site do Todos e em outros tem a relevância e a importância do Fundeb. Porque eu acho que a educação pública só vai melhorar também quando todos nós nos apropriarmos dessa temática, ficarmos mais próximos e entendermos a relevância dos temas e não ficar nichado numa turma de especialistas e as pessoas falando sempre para as mesmas. E a educação melhorou nos últimos anos? O filme traz algumas notícias positivas. Eu sou um otimista por natureza, tá? Então eu acho que a gente tem que olhar o que mudou, né? O filme traz algumas notícias, como vocês podem ver. O percentual de alunos com aprendizagem considerada adequada no 5º ano, em 2001 a gente estava com 23,7% e em 2019, 61%. É pouco? Falta muito? Tem 39% ainda nesse gap de língua portuguesa? Só que a gente está bem melhor do que a gente estava em 2001. Só que a gente precisa correr com a velocidade, porque a gente está falando de milhões de crianças e jovens, né? Essa estatística, ela exclui, quando ela não está boa, a oportunidade de um monte de gente. E para as pessoas que não tiveram a educação adequada, a vida passou e perdeu oportunidades. Então são milhões de vidas que não tiveram a oportunidade que poderiam ter. Aí não vou passar por todos, só para... E aqui eu queria destacar, né, um outro que é de 2019, que 40% das crianças com 10 anos ainda não estão plenamente alfabetizadas. Não ter as crianças alfabetizadas, gente, é um mega problema. Uma criança que não é alfabetizada, ela se desengaja, a chance de evasão escolar, autoestima, de não aprender nenhum dos outros demais conteúdos é enorme. Assim. Então, esse é um problema gravíssimo que a gente tem como país. E aí, em particular, considerando as desigualdades, tá? As crianças em situação de vulnerabilidade social, tem a questão racial também, a gente tem que batalhar muito pela equidade, que é que todas as crianças, especialmente as crianças negras do país, em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes, várias têm os dois, né, os dois componentes, as crianças em situação de vulnerabilidade social são crianças negras, 70% das crianças pobres ainda não estão plenamente alfabetizadas, ou seja, se você tem 40% no outro gráfico, quando você vai para as crianças pobres, você tem 70%. Então, o número é pior. As crianças que mais precisam são as que estão com menos oportunidade. Então, o que o Brasil precisa fazer para promover um salto de qualidade até 2030? Tem inúmeras coisas, eu poderia passar a tarde inteira aqui falando, mas uma delas que o Todos fez e eu recomendo, foi um trabalho feito a muitas mãos. A gente criou uma proposta chamada Educação Já, que é uma espécie de bússola para contribuir para a construção de uma agenda sistemática na educação brasileira. Não vai ter solução milagrosa, não é uma coisa que a gente vai fazer para a educação brasileira que vai resolver num passe de mágica. O problema é muito complexo, é muito denso, e quem vem com solução mágica, fácil e tal, não é sério, porque não existe nenhuma solução mágica e fácil. Mas existem estudos, gente séria, e que está trabalhando para isso acontecer. A gente fez esse documento em 2018 e reformulou e atualizou em 2022. E aí tem todas as temáticas estruturantes, né, da proposta do documento e 3 temáticas transversais que são muito importantes: de equidade racial, educação inclusiva e tecnologias na educação. E aí alguns dos nossos parceiros, a gente tem uma coalizão onde a gente, né, a questão de inclusão, por exemplo, a gente faz com o Instituto Rodrigo Mendes, Primeira Infância, enfim, com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, muitas das coisas, né, com o Movimento pela Base, que está aqui, enfim. E aí, junto com todas essas pessoas, a gente apoia para que nas diversas temáticas o Brasil tenha as propostas. Então, a gente já sabe o que fazer. E como eu falei na palestra anterior, junto com o secretário, com o Renan Ferreirinha, que estava aqui, com a Carol, do Educar Mais, e com a Maria, do Banco da Providência, há 20 anos, talvez, o Brasil não soubesse como fazer e tinha que aprender com outros países. Agora, o Brasil já sabe como fazer. A gente tem inúmeros casos no Brasil que aceleraram e conseguiram chegar em patamares excelentes de aprendizagem no próprio Brasil. Então, a gente sabe o caminho das pedras. O que falta é executar esse caminho com velocidade, porque as crianças e jovens não podem esperar, e com qualidade, e com continuidade de políticas públicas, né?
cada governo que entra tem que seguir e continuar as coisas boas que vem acontecendo. A falta de continuidade é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. E aí, falando um pouco trabalhar em rede, é isso, ninguém faz nada sozinho. Sem essa rede e muitos outros que não estão aqui, a gente não conseguiria chegar onde a gente está. Falta muito? Falta. Mas a notícia boa que eu tenho para dar para vocês é que a gente já sabe como fazer. A questão agora é seguir fazendo e deixar com que todas as crianças e jovens do país tenham acesso, né? Não deixar só que tenham pequenas ilhas de excelência, mas que a gente consiga, com equidade, gerar essa educação de qualidade para todo mundo. E com isso, eu encerro com o nosso mantra lá de Todos pela Educação, que é: a educação muda tudo, gente. Obrigada. Obrigada, morro de orgulho de você. Minha irmã contou um pouco do movimento União Rio, que ela, junto com o grupo que está aqui, começou no começo da pandemia. Depois, um mesmo grupo de amigos nossos em São Paulo replicou um modelo parecido. E com 15 dias de pandemia, ela me ligou e falou: Tati, tô achando que o recurso vai ficar parado no eixo Rio-São Paulo. Como que vamos fazer com os nossos amigos, as ONGs que a gente tem amizade, os empreendedores sociais do resto do Brasil? Vamos montar o movimento União BR? Mas eu não tenho tempo para cuidar. O que você acha de você cuidar e estruturar, enfim, e fazer essa união de forças? E eu topei na hora com 15, 20 dias de pandemia. Vou contar para vocês um pouquinho da nossa história e o que a gente é hoje, depois de 3 anos e meio. O movimento União BR, ele é brasileiro, apartidário. A gente já impactou mais de 25 milhões de pessoas nesses 3 anos e meio. A gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda. O que eu acredito e o que a gente faz é que ninguém faz nada sozinho. A gente coloca o holofote e quem já faz um trabalho lindo na ponta. A gente acredita nessa união de forças. São mais de 3 mil ONGs hoje na nossa rede. A gente é muito disruptivo. Funciona muito pelo WhatsApp, com muita inovação, eficiência, eficácia. A gente é tão disruptivo que eu tenho uma ONG gestora, minha parceira, que está aqui, do Pedro Werneck, Instituto da Criança, que é quem cuida do nosso back-office. Porque a gente foi crescendo e teve que ir se estruturando nesse caminho, nessa jornada. Hoje a gente é um dos maiores hubs de urgências do país. A gente é o primeiro a chegar na catástrofe e o último a ir embora. Nessa jornada, a gente teve aí o case do Amazonas, do oxigênio. A gente abasteceu 500 hospitais com insumos e equipamentos, 15 hubs de urgência de chuvas nos últimos tempos todos, Yanomamis. Eu vou contar aqui um pouco para vocês de cada um. Só para deixar bem claro, a gente só capta da iniciativa privada, a gente não lida com nenhum recurso público. Errei. Bom, a nossa atuação é no Brasil todo. A gente já faz hoje em dia atuação constante na Bolívia também. A gente fez um hub na Ucrânia, na Romênia, na divisa com a Romênia no ano passado. Todos os embarques que o Brasil mandou para os refugiados da guerra foram nossos. A gente trabalha muito e tem muito a escuta na ponta do que as pessoas precisam. Que isso faz toda a diferença para aproveitar melhor o recurso. A gente usa muito uma comida especial, desidratada, altamente nutritiva. Essa comida, para vocês terem ideia, em um pallet, cabe 30 mil refeições. Ela tem uma logística incrível e aguenta 6 meses fora da geladeira. É essa comida que a gente mandou para a Ucrânia, para a Romênia e que a gente manda em todas essas catástrofes de chuva. Agora no Rio Grande do Sul, São Sebastião, Petrópolis, Bahia. Então acontece um caos, ela é fabricada no Brasil. A gente põe numa L200 e chega aonde for. A gente tem que pensar que as pessoas, quando perdem tudo, não tem fogão, não tem geladeira, não dá para cortar os itens da cesta básica. Então, a gente tem que dar o que ele precisa naquele momento, mesmo que seja uma ponte, que não é a solução da vida, é a solução só para aquele momento. Enfim. E para a Ucrânia e Romênia, a gente mandou também, a gente tinha a Cruz Vermelha na ponta, no nosso hub de lá. A gente mandou também muitos itens hospitalares. Mais de 70 mil itens hospitalares. Em Moçambique, a gente replicou o nosso modelo União BR. Bom, aqui tem alguns dos nossos números desse período. A gente, durante a pandemia, distribuiu mais de 13 milhões de EPIs, abastecemos toda a rede de vacinação.
a gente vai juntando, sabe, as doações. Então, por exemplo, a FedEx é nossa doadora da parte logística terrestre. Então, ela abasteceu todos os postos de vacinação principais do país com as nossas EPIs. A Latam leva tudo o nosso aéreo que a gente precisa para o Brasil inteiro. A gente só dá coisas, a gente não dá dinheiro para ninguém. Então, a gente entende o que aquele lugar precisa, faz orçamentos, 3 orçamentos, né, Pedro? A gente se atormenta nisso, né, na auditoria nossa, ferrenha. A gente não aceita sugestões, enfim, de fornecedores que venham do poder público, mesmo que a gente vá abastecê-los e tudo. Enfim, para ter realmente, de fato, os nossos orçamentos bem idôneos e distintos. E a gente dá o que precisa. Então, na pandemia foram leitos, respiradores, elmos, foram coisas de todos os tipos. Abastecemos 500 hospitais. No Amazonas foram 36 hospitais dos 78, com usinas de oxigênio. O que são usinas? A gente entendeu que os cilindros não dava certo. Era muito pouca coisa. Uma pessoa doente gasta 3 cilindros por dia, uma pessoa no caos. Então, era uma gota no oceano mandar para o Amazonas cilindro. Então, a gente foi buscar uma solução. Usinas são geradores, como geradores de luz, que fornecem oxigênio ininterruptamente e que ficam de 20 a 30 anos nos hospitais. A gente tenta cada dia mais deixar um assistencial e legado para as cidades onde a gente atua. A gente, nesse caso, por exemplo, fez cotas e distribui em várias empresas. E as concorrentes entraram também. Então, entrou, por exemplo, Santander, Itaú, XP, cada uma com uma cota, sabe? A gente tem muito esse mantra do trabalho em rede, do que unidos somos mais fortes. Tanto faz, é para os concorrentes entrarem junto nas doações. É muito no que a gente acredita, nessa união de forças mesmo. No ano passado, a gente fez a maior campanha de distribuição de Vale Gás. 1 milhão de Vale Gás distribuídos para 148 municípios do país inteiro. 15 hubs de chuva no último ano e meio. Isso mostra as nossas dificuldades e realmente a crise climática chegando, de todas as ordens. A gente está agora no Rio Grande do Sul, a gente está acabando São Sebastião, enfim. E para cada lugar a gente deixa um legado diferente. Na Bahia, a gente reformou escolas, mais de 30 escolas. Agora, no Rio Grande do Sul, estamos fazendo escolas também. Em São Sebastião, a gente acabou com a fila do SUS, reformamos as UPAs e as UBSs, colocamos containers e uma carretas de consultório, que a nossa parceira está até aqui, a Flex Medical, a Iseli, que faz para a gente. Enquanto a gente consertava a UPA e a UBS, a gente tinha que atender as pessoas em outros lugares. Então, a gente levou carreta e container de saúde. Eu vou mostrar já umas fotos. Bom, 40 mil toneladas de alimentos distribuídas. A gente não para, independente das situações de urgências. A gente tem campanhas constantes de alimentos para o país todo. A gente tem mais de 5 mil voluntários e lideranças em todos os estados. 360 milhões de reais captados. E a gente teve também a causa de urgência no Pantanal, que a gente deixou como legado brigadas de incêndio, resgate de fauna e flora, enfim. Bom, as pessoas perguntam muito como a gente atua em emergência. Como que a gente consegue, em 48 horas, no Rio Grande do Sul, pôr 100 mil refeições lá, para eles? Primeiro, a escuta. O que as ONGs estão dizendo que as pessoas precisam? O que a Defesa Civil está falando? Mesmo a gente sendo apartidária, a gente tem interfaces constantes com os governos, com as secretarias, a gente tem conversa. Até porque os recursos são poucos, o esforço é muito grande, para não ter também sobreposição de trabalho e a gente conseguir chegar melhor na ponta, né? Então, a gente entende o que precisa, já começa uma campanha de divulgação, sempre buscando com o nosso foco o que é melhor para os assistidos e vulneráveis, independente se é bonito ou se não é bonito. No Yanomamis, por exemplo, eu tive alguns embates com a FUNAI, enfim, porque eu queria fazer essa comida que a gente trabalha, uma receita especial para eles, porque eu não acreditava, eles não comem a cesta básica normal. Então, o que adiantava? Jogar do avião a cesta básica, por exemplo, tinha que ser uma coisa bem efetiva. Consegui. Agora a comida foi aprovada, os Yanomamis quiseram provar. Estamos usando muito a comida com uma receita específica para eles, com o que eles gostam. Fizemos até mingau para eles. Então, é risoto, sopa e mingau. E está sendo o maior sucesso.
tem coisas que não são bonitas de se doar, mas são necessárias. Então, é cobertor, rede, a gente fez energia solar, entregamos o hospital para os Yanomamis. Enfim, então nem sempre são coisas muito significativas de serem doadas, mas é o que precisa. Então, essa escuta é uma das coisas principais nossas. A gente atua com uma captação e doação muito rápida, da iniciativa privada. A gente tem alguns fundos de emergência com a gente, de algumas empresas, como a Zurich, por exemplo, que a gente já tem o recurso pronto quando acontece uma catástrofe. Então, não tem uma burocracia de captação, de doação, tudo. Isso agiliza muito. E a gente tem também muita doação de pessoa física. Bom, aqui são alguns dos nossos cases. As cestas bem remotas no Pará, aonde agora estão sofrendo com as secas, Altamira. Aqui são os nossos containers da Flexform. De São Sebastião, para substituindo UPA e UBS. A nossa carreta de saúde, que de vez em quando ela roda com consultórios dentro também, para acabar com a fila do SUS. Aqui chegando as nossas coisas dentro da Ucrânia, onde a Cruz Vermelha entrava todo dia. Os nossos filtros nos Yanomamis. A gente manda filtros também com as nossas comidas. Eles fazem até 5.000 litros de água por dia. Porque tem que ser esse combo na catástrofe, né? A gente tem que pensar um pouquinho em tudo. As nossas comidas, os indígenas, a gente apoia demais indígenas quilombolas. Enfim, aqui a gente dá muito um kit especial para as pessoas voltarem para suas casas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fez um dos nossos maiores cases e que eu mais gosto e me emociono. O Ronaldo Gazola é a nossa referência no país de hospital público, para quem não conhece, em Acari. A gente entregou para ele o maior centro de reabilitação pós-Covid da América Latina. O centro segue funcionando, com várias especialidades e as pessoas usando ele todos os dias. Eu até hoje de manhã estive lá. Aqui, Pantanal. Aqui, por exemplo, é uma interface com o poder público, para levando nossas usinas de oxigênio, com o avião da FAB, navios da Marinha, enfim, Yanomamis. Bom, aí um pouquinho da nossa maneira de gerar impacto e como eu acredito que todo mundo pode fazer alguma coisa nas suas empresas, na sua pessoa física e como as empresas também podem e colaboram. Não necessariamente é só com recurso financeiro, né? Muitas empresas emprestam para a gente a expertise delas, então nos dão auditoria pro bono, nos dão serviço jurídico, prestam serviços, né, para a gente pro bono. Fazem mobilização interna com seus colaboradores, projetos de matching, estimulam seus colaboradores a doarem, a participarem de ações. A gente tem, assim, doações e pessoas físicas que nos ajudam de todas as maneiras, desde gente que nos filma, tira foto nas localidades, prepara marmita para quem vai trabalhar na ponta. Enfim, tudo faz muita diferença. E cada um acha, né, e encontra a sua maneira de gerar impacto. E isso é muito importante. Ô, Tati, posso comentar rapidinho? Tem umas histórias, assim, muito emocionantes. Porque quando a gente fala, assim, ajudar, a pessoa sempre imagina, o mega empresário, a pessoa que tem uma rede de padaria, a pessoa... Tem umas histórias tão emocionantes, assim, das pessoas, assim, que não tem quase nada e mandam mensagem para ela ou para o União e falam assim, não, eu quero ajudar. Tem uns voluntários aqui perto de casa, eu vou fazer, sei lá, 20 sanduíches por dia, porque eu vou levar. Pô, eu tenho um carro velho, caindo aos pedaços. Se você me der a gasolina, eu vou entregar lá cestas de alimento. Eu tenho uma carretinha que é como eu trabalho. Eu vendo melão no Rio Grande do Norte. Eu tenho uma carreta, mas eu posso te ajudar a levar para o sertão se você me pagar a gasolina. Enfim, tem milhares de pessoas que nos ajudam nesse Brasilzão para ter esse tamanho de impacto, sabe? A gente, de fato, não faz nada sozinho. E não chegou em 26 milhões de pessoas assim facilmente. É, de fato, uma união de forças. A gente tem também muitos itens de doação específicos do que a empresa fabrica. Então, por exemplo, para concluir o Hospital Ronaldo Gazola, eu abro aquela planilha e vou destrinchando. Então, ligo na Souvenir. Souvenir, você me dá 100 latas de tinta com a especificidade tal para o hospital? Vedacity, me dá tanto impermeabilizante para a obra. E assim vou eliminando os custos. Bom, acho que o que a gente conclui aqui, né, Mica, do nosso exemplo e da nossa história, é que se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá sempre acompanhado.
Muito obrigada a todos vocês de terem nos escutado um pouquinho. E tenho a certeza que todo mundo, se quiser transformar, né, Mica? Sim, todo mundo pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. A gente tem uns minutinhos ainda, então a gente queria abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Só pede... Ah, tá sem o microfone aqui, mas pode usar o nosso aqui. Vocês têm, Pode será? usar o nosso também. Se alguém tiver alguma pergunta. Acho que não tem. E aqui, ó. Aquele menino lá do lado. Oi, Oi. meu nome é Murilo, mas vocês falaram que basicamente vocês trabalham só com recursos privados, né? Mas vocês fazem essa curadoria de qual empresa está destinando dinheiro para vocês? Porque eu já vi muito de algumas empresas usarem a própria publicidade de doação para ONGs para acabar limpando a própria imagem. Vamos dizer a Braskem. A Braskem teve um caso aí, né, de acabar com o bairro inteiro, empresas que poluem, que realmente causam impactos negativos para a sociedade. Vocês fazem essa curadoria de quais empresas estão realmente doando porque se importam ou estão doando apenas para benefício próprio, assim, de certa forma? Olha, a maioria das pessoas que nos doam são, de fato, muito engajadas. E as empresas e os funcionários, de fato, querem mudar muito o mundo. Eu acho que a gente tem poucos julgamentos também de quem doa, porque eu acredito que está fazendo um bem maior, independente se já tenha feito alguma coisa que prejudicou ou não a população de alguma maneira, sabe? Eu acho que doar é importante e fundamental. Então, que faça de alguma maneira, de uma maneira certa e chegue nas pessoas certas. Então, a gente também não lida muito com esse julgamento, tá? Eu acredito muito que é, de fato, o querer ajudar, querer o bem. E elas nos escutam, que eu acho que faz muita diferença isso. Elas não dão o que elas querem. Elas dão o que a gente fala que está precisando. Então, muitas vezes, é quem está bastante engajado que aceita isso, sabe? Ela quer doar comida, mas sei lá, estão precisando de colchão. E a gente precisa, é só de colchão, entendeu? É colchão que eu quero. E elas escutam e seguem. Então, a gente acaba que tem uma relação de muita parceria, que você vê muita verdade nisso. E tem um outro aspecto, só para complementar rapidamente, é que Bom, estou falando por ela, né? Ela que preside, mas enfim, eu acompanho um pouco. A lógica é um pouco inversa, não é assim, eu quero ajudar tal comunidade porque é perto de uma fábrica onde eu preciso melhorar a minha relação com a comunidade local, porque eu não estou fazendo as coisas de uma determinada forma, onde a comunidade, né, eu preciso de uma licença social de operação, porque neste local eu estou causando malefício para a sociedade local, então eu quero mitigar isso com uma doação e tal. É o contrário, como é um hub de emergência, de catástrofe, de urgência, tem um local atingido. E aí, ou União BR faz o mapeamento do local, de como e do que. E aí, ou a empresa se enquadra no que União BR quer, ou nada feito. Não é a empresa... Normalmente, a responsabilidade social corporativa, quando tem um pouco dessa lógica que você comentou, que é comum em várias empresas, é o contrário. A responsabilidade social corporativa sabe os locais que quer atuar e como quer atuar para mitigar alguma relação. E normalmente ela vai sozinha também. E ela vai sozinha. Em geral, ela não vai via essas... Enfim, a não sei gente se responde a sua direciona pergunta. muito nessa relação. Boa tarde a todos. Sou Antônio Paulo Magalhães, sou empresário e venho acompanhando o trabalho de vocês de longa data. Vocês sabem disso. Eu acho mais bacana disso tudo é a mobilização que vocês conseguiram em torno de um bem comum, em torno de um trabalho e a doação do tempo de vocês. Eu conheço a vida de vocês, isso é a parte mais emocionante da história, viu? Vocês fazem um trabalho maravilhoso, óbvio que, como o nosso amigo ali falou, eu não vi quem era, ele lá, claro que tem empresas que se aproximam por interesse, mas a forma que vocês montaram, se tem interesse, fica à parte, vai buscar o interesse lá do outro lado, porque a empresa não vai direto ao que quer fazer, entra na roda do todo para poder desenvolver o trabalho conjunto. Então, parabéns. Obrigada. E a verdade, a gente expõe, sim, as marcas que nos doam, quem nos doa, e fala porque a gente acredita muito que uma puxa a outra.
e que uma dorme falando como que aquele banco ajudou e eu não. Eu também sou banco, estou no setor e não estou fazendo nada por aquela população, sabe? Então, a gente divulga sim para constranger, para cutucar, para mexer e para mostrar também para quem está fazendo bem, né? Entre os concorrentes isso é ótimo, gente. Tem várias histórias de bastidores legais. Bom, boa tarde. Sou uma fã gigantesca do trabalho de vocês, de quem vocês são. E fico pensando muito naquela questão que falam, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Né? Acho que se alguém parar para estruturar e pensar no que vocês fizeram, provavelmente poderia ter ficado congelado. E com isso, eu fico pensando, vocês de alguma forma estão sistematizando a experiência que vocês já tiveram e que vocês têm tido no União BR para que outras experiências, outras iniciativas de mobilização para fazer com que as coisas aconteçam, possam acontecer sem cair nos buracos que vocês caíram, aproveitando das coisas que vocês aprenderam. Então, essa é uma primeira curiosidade. E a segunda é se tem algum tipo de interlocução. Imagino que os governos devem voar em cima de vocês para aprender como que vocês fazem e para ajudá-los a fazer o que é o trabalho deles, né? Vocês estão fazendo o que os governos deveriam estar fazendo. Tem algo no radar para esse transbordo para o poder público fazer o que vocês estão conseguindo fazer com uma agilidade que o setor público muitas vezes não tem? A verdade... Bom, obrigada, querida. O poder público, a gente tem conversado muito, porque muitas das urgências eles nunca viram. Como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Então, a gente senta e conta um pouquinho o que a gente viu do histórico e do que aconteceram em outras localidades. E prevê algumas coisas e explica para eles. Até, olha, o seu recurso, olhe para esse lado. Por exemplo, lugares de chuvas. Um mês depois de lugares de chuvas, a população tem problema de pele, tem problemas gástricos. E o SUS explode, sabe? Não é no dia que acontece a catástrofe. Um mês e meio depois. A gente vai contando algumas coisas e o Estado normalmente é aberto a conversar, a escutar e para poder realmente melhorar. E a gente não, como eu posso falar assim, a gente tenta ao máximo não fazer também o que o poder público pode fazer. A gente entende tudo o que eles vão fazer e a gente tenta atuar no que eles não estão conseguindo ou não puderam fazer com aquele recurso, sabe? Então, assim, a gente dá a linha para entender até onde eles podem ir. Para tentar ao máximo fazer, sabe, aquela sobra que não vai conseguir mesmo. Então o poder público vai focar em saúde e reconstruir escolas, mas sobrou um naco de escola que não vai conseguir. Então eu vou te ajudar nisso. A gente tenta ao máximo para justamente não ocupar o lugar deles. O que eles têm que fazer e tudo. E você entende muito, né, de setor público, acho que vários a plateia aqui. O recurso público, a ordem de grandeza é sempre milhões, bilhões. Nada comparado ao que a União BR vai ter. Então, acho que tem duas lógicas importantes aí. Uma, da rapidez e da agilidade. Muitas vezes não é por mal. Eles não conseguem. O secretário liga, o prefeito, ele fala assim, eu não consigo licitar, comprar o colchão e não sei o quê. Mas o que eu acho que a União BR serve? Como um indutor. Então, falar assim, olha, tal colchão não vai ser útil porque o tecido, ou especificamente a pele das pessoas que sofreram, vai para o tipo A ou para o tipo B, das especificações técnicas, e as pessoas do setor público sérias, íntegras, que querem fazer a coisa certa, o que fala? Faz um copia e cola. Pô, você chegou antes, porque você consegue estar lá em 24 horas, eu com o meu trâmite vou demorar 3, 4, 5 dias, mas deixa eu já aprender o que você está fazendo de direito, e eu faço. Então, tem essa questão de indução. Ou Mio, a gente divide, por exemplo. Então eu vou dar uns colchões que precisam agora e vocês dão daqui a um mês as geladeiras, os fogões, as casas e tudo, entendeu? Porque o recurso de vocês vai demorar um pouco mais para chegar. A gente tem também um alinhamento de trabalho. E acho que tem um outro aspecto também positivo, que é o constrangimento pedagógico, né? Como fala o Preto Zezé. Que é assim, como o União BR tem muita mídia, está presente muito, quando também você vê a sociedade civil se mobilizar muito rápido, o prefeito, o governador, o secretário fica assim, pô, essas pessoas com poucos milhões compradas com recurso público
estão ali atuando, por que o governo está conseguindo? Então você cria um senso também de tipo... E às vezes também espertamente, né? Vai fazer uma matéria de jornal, fazer qualquer coisa. Pô, filma ali a fila que tá não sei onde para tal atendimento, não sei o quê. Aí começa também a ter uma coisa de... Pô, assim, vamos fazer o que tem que fazer. Então, em nenhum momento o União BR entra como substituto, porque seria uma ingenuidade e não tem capacidade... A gente nem consegue financeiramente, né? Nem consegue e também não é papel, entendeu? O papel é do Estado. Mas eu acho... E um outro aspecto que eu queria comentar também é a questão de emergência climática. Assim, infelizmente, a tragédia vai ser cada vez maior e vai atingir as pessoas em situação de vulnerabilidade com muito mais intensidade. Então, Mas também já estão atingindo as pessoas não tão vulnerabilidade. Rio Grande do Sul é um exemplo. As pessoas que tinham a sua vida em ordem, a sua motinho, que trabalhavam na sua padaria e tudo também foram atingidas e perderam tudo. E o que a gente tem conversado nessa questão de emergência climática é também como você faz os municípios, os estados e o governo federal a investirem mais em soluções tecnológicas e de avisos que já existem em vários lugares do mundo. Os Estados Unidos em vários lugares. Vai ter um terremoto, vai ter um furacão. Pô, as pessoas são avisadas com SMS. É um SMS que você não pode desligar e em vários lugares dos Estados Unidos toca o seu telefone, mesmo que ele esteja no mudo. Então você recebe o alerta porque os bens materiais a gente recupera, mas as vidas não. Então, acho que o Brasil também tem um longo caminho a percorrer no sentido de aprimorar os avisos. Vários dessas catástrofes que aconteceram, não precisava tanta gente. A gente teria perdido muito menos vidas se o poder público tivesse estruturado para dar os avisos corretos nas regiões corretas e já existe tecnologia disponível no mundo para isso. Mas a gente está ajudando o poder público também a como se organizar rapidamente quando tem uma catástrofe. Também fazendo esse processo rápido, ensinando, né, um pouco. E também tendo essa escuta. Eu acho que cada vez mais, com o nosso exemplo também junto, eles entenderam que precisa ter uma escuta maior. E que o governo sozinho não resolve tudo. Então, que precisa sim estar junto da sociedade civil, escutar, entender, e que eles não conseguem chegar na ponta sozinhos. A gente tem sido muito procurado pelos governos de todas as esferas, porque eles não conseguem chegar na ponta, e a ponta tem também outra receptividade quando é por eles ou não. E eu acho que o fato também de ser suprapartidário, de não ter, também facilita, entendeu? Porque não tem nenhuma coisa local de a pessoa XYZ vai ter vantagem aqui. Como o movimento é muito íntegro, muito sério e chega de forma bem objetiva, vamos ajudar tal bairro, tal. Não tem aquela coisa de querer pegar uma bordinha, sabe? De alguém local, que, pô, eu quero fazer A para ter benefício B, assim. Como o papo é muito reto também, vai facilitando, porque a turma fala, pô, com União BR não vai ter nada assim, meio esquisitinho, assim, sabe? Então, o trabalho vai sendo também muito eficiente, muito replicável, né? Mas a gente encontra também muita gente muito competente, eficiente, e que quer escutar, e que quer ouvir, sabe? Muita gente boa também no poder público atuando. Aliás, a maioria, muito dedicada, tá? E muito dedicada. É intensa, assim. As urgências normalmente são em datas comemorativas. Ano Novo, Carnaval, enfim. E sempre muita gente mobilizada, muita gente disponível. E nas empresas é uma grande, maravilhosa surpresa. Os funcionários também incríveis. Sai jurídico no sábado, 10 da noite, trabalhando. Compliance, enfim, é muito bom. Tem espaço para mais uma pergunta, a gente precisa encerrar por causa do tempo. Acho que nem tem. Vamos? Acho que não tem. Então vamos encerrar. Bom, muito obrigada. Muito obrigada pela a atenção. todos, viu?